uma coisa que a gente descobre quando a gente olha para a história de Paulo, quando a gente olha para as caminhadas de Paulo, é algo muito bonito, que é um Paulo que, como a gente estava falando no bloco anterior, ele vai, responde o chamado, mas uma coisa que você também precisa ter em mente, que acontece na experiência de Paulo, é que ele vai indo pelo caminho e ele vai encontrando pessoas que já estavam na caminhada. Às vezes a vida missionária de Paulo não é nem uma vida tanto de apresentar a Cristo, mas às vezes é uma vida onde ele encontra pessoas que já conhecem a Cristo e ele vai auxiliar a experiência. Parece que é isso que acontece logo no começo, quando ele encontra um homem chamado Apolo. Não sei quem aí pode começar e falar pra gente um pouquinho desse encontro, do que acontece, o que acontece nessa situação em que ele chega a Éfeso e encontra esse homem chamado Apolo e outras pessoas que são chamadas por Lucas de discípulos de Jesus. Novamente a gente tem uma situação de quando Deus se revela, ele vai se revelando a mais de uma pessoa. A ideia que a gente tem é Paulo sendo o cara, né? E ele é, realmente. Ele é. Mas a gente vai perceber outros nomes que talvez nem foram todos citados na Bíblia, mas a gente tem o privilégio de ter um nome como Apolo, que era um camarada que pregava muito, que vivia o que estava se falando e que construiu uma história de fazer discípulos para Deus. Engraçado, né? Não é que é engraçado. O texto relata que ele não tinha ainda passado por algumas outras etapas. O que ele recebeu anteriormente, ele viveu, trabalhou, se dedicou e estava cumprindo de acordo com a luz que tinha recebido. Então a gente vai encontrar muita gente na nossa vida assim, no processo de fazer missão. Você chega, a pessoa já caminhou com Deus algumas etapas que talvez você não caminhou. E ela vai te ajudar nisso. Aí entra essa sinergia do discipulado, né? Eu ensino, eu aprendo, a gente vive junto, divide a vida. E Apolo tinha isso. E quando encontra Paulo, Paulo consegue acrescentar na vida de Apolo mais informações, mais questões a respeito do Jesus Cristo, e Apolo é beneficiado. Agora, eu também imagino que Paulo ficou super feliz, né? Imagina ele encontrar alguém com o poder dado pelo Espírito Santo para fazer aquelas coisas, e ele olhando e falando assim, nossa, que legal. Eu não estou sozinho. Tem mais coisas acontecendo dentro do mistério da graça de Deus revelado a todos os homens. Isso é muito especial. É muito especial também, pastor, porque no capítulo 19, ali no verso 2, né, o Paulo ele pergunta para o Apolo, né? Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? E aí Apolo dá uma resposta que Paulo não esperava, né? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizado? Respondendo no batismo de João, diz Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. E aí Apolo é batizado em nome do Senhor Jesus, no verso 5. Então, Apolo já era uma pessoa batizada, ele já vinha numa caminhada, né? Só que precisava de informações adicionais, de detalhes que ele não sabia. E que o Espírito Santo já estava atuando na vida dele. E o Espírito Santo já estava atuando, ele era um instrumento de justiça, ele era um instrumento do Senhor. Então, muitas vezes, hoje existe um certo desacordo entre as pessoas, quando elas estão crendo em certas doutrinas ou verdades que elas descobriram agora. E elas falam, não, mas eu já fui batizado nas águas, já fui batizado por imersão, como a Bíblia diz. Mas aqui Paulo abre uma prerrogativa de que se você está crescendo no conhecimento, talvez seja a sua hora de reafirmar esse pacto, porque agora você conhece novas verdades, né? Então é muito bacana isso também. Só uma coisa importante quando se fala sobre isso, Isa, a gente está falando a respeito dessa ideia de um novo batismo, que acontece com eles são batizados e eles passam pelo batismo de novo. Aí existe uma coisa importante para a gente pensar, é o seguinte, tudo que eu aprendo de novo exige de mim um novo batismo, então? Tipo, se eu estou em algum momento, toda coisa nova me exige um batismo novo, por que aqui acontece isso, o que tem nessa novidade que recebe para eles, que faz com que eles precisem desse novo batismo, mas que eu não preciso me batizar talvez a cada nova informação que eu recebo? O batismo ele já era uma atividade ritualística do povo de Israel. Quando a gente fala em batismo, para a gente que é essa mentalidade ocidental do cristianismo, a gente tem o batismo como um ponto marcante no qual a pessoa ela adentra... Uma cerimônia de ingresso, né? Mas só que era uma cerimônia comum, inclusive de purificação. Mas assim, à frente a gente vai ver Paulo passando por essa cerimônia de purificação. Se você vai pegar ali um pouquinho de história e vai pegar ali onde foi descoberto os rolos do Mar Morto, que deram embasamento para confirmar que a Bíblia continua sendo Bíblia, não houve alteração na escrita, você vai ver tanques onde as pessoas tinham os batismos rituais. Nesse contexto aqui, a grande diferença é que nós devemos ser batizados para a salvação em nome de Jesus, e isso eles não tinham feito.
Então, a grande mudança do batismo, e por isso eles precisaram ser batizados de novo, é porque eles não tinham sido batizados em nome de Jesus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas salvo através do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Então essa é a mudança. Interessante, eles também, tinha algumas pessoas nessa época aí, nesse contexto de Apolo, que eles não estavam vindo de outra denominação. Eu acho que estava acontecendo um ajuste ali relacionado a essa ideia. Eles só estavam sendo reintegrados ao corpo central da igreja. E Paulo, quando teve um encontro com Cristo, essa ideia de ser batizado em nome de Jesus era que devia ser introduzida. Cristo morreu e agora a graça alcançaria as pessoas, não mais a circuncisão, não mais... Então, mas as pessoas que acreditavam na circuncisão, nas tradições, elas precisavam dessa reciclagem. Porque elas ainda, algumas delas e outras que tinham ouvido falar, outras não tinham ouvido falar, precisavam dessa reciclagem, né, a respeito do batismo, a respeito da salvação através da morte de Jesus, pela graça, né? E além disso, Elias, que você falou, realmente a questão do em nome do Senhor Jesus era muito importante, mas com uma objetividade. No verso 8 diz, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, Paulo queria que eles fossem batizados para receber esse Espírito Santo, né, fossem batizados em nome de Jesus com essa objetividade. Então, novamente, o papel do Espírito Santo trazendo poder para aquela igreja, naquele momento, para que fosse espalhado o Evangelho em todas as nações. Uma coisa bacana de citar também é que Paulo fica, um dos locais que Paulo fica mais tempo. Paulo fica mais ou menos quase 3 anos ali, uma média de quase 3 anos em Éfeso. Então, o evangelho ali foi um evangelho muito frutífero, aconteceu muita coisa bacana naquele lugar. E falando ainda sobre Éfeso, que tem esse momento desse encontro que deve ter gerado bastante prazer em Paulo, né? Do outro lado tem agora um embate. Se de um lado existe um momento de vamos e tem agora, e discípulos de Jesus estão sendo agora integrados, né, a esse corpo central da igreja, agora a gente tem um momento também de um embate que acontece em Éfeso por conta de uma situação e uma tensão entre práticas pagãs e a chegada do Evangelho. O que acontece aí nesse embate e o que a gente tem também de importante a destacar nas motivações, né, para esse confronto? Quando Paulo chegou lá, ele percebeu que assim como lá, quando ele foi para Roma, eles tinham muito era uma prática muito comum a adoração a ídolos, né? Eles tinham essas práticas muito comuns e a magia também era muito forte lá, e eles acabavam confundindo um pouco os milagres que Paulo fazia com a magia. E ali teve um embate onde Demétrio, ele se juntou ali com a galera e ele falou assim, gente, era o trabalho de Demétrio fazer os deuses de ouro e de prata. E ali ele falou, tem um cara, tem o Paulo, que ele está pregando para todo mundo, falando que esses deuses não são os deuses certos. E se isso acontecer realmente, já era, acabou para nós. Acabou nosso negócio. Acabou, a gente não tem mais como viver, não tem mais como sustentar. Dali entra um embate pesado entre eles, só que era diferente. Porque a magia não conseguia chegar onde o poder ali do Espírito Santo, claro, através de Paulo, ia. Porque dizem que até as coisas que Paulo tocava fazia milagres, né? E aí vem uma coisa interessante, né? Antes até mesmo de falar, você mencionou o negócio de Demétrio do embate, eu acho que aí se traz também uma coisa importante, que parece, é uma das pouquíssimas vezes, na verdade, a gente tem, no Novo Testamento, quase a gente não tem esses relatos. São apenas em pouquíssimos momentos que acontece isso de a pessoa tocar em um objeto e ser curada. Isso não acontece em outros momentos. Por que acontece aqui? Por que parece que, ainda mais numa cultura onde existe a magia, não é estranho se pensar de Deus, não parece que é confundir a cabeça das pessoas, Deus usar algo dessa maneira para curar as pessoas? É interessante que Deus ele sempre age de acordo com a compreensão das pessoas. Ele trabalha de uma forma muito didática para que o ser humano, no seu contexto, na sua realidade, compreenda o agir de Deus. Como a magia era muito forte ali, milagres dessas pessoas, talvez Deus tenha usado isso porque estava no nível de compreensão, esses milagres extraordinários, né, que eu me refiro, no simples fato de tocar o manto de Paulo, a sombra, né, e talvez esse fosse o nível de compreensão daquelas pessoas. Seria um ponto de partida, né? Um ponto de partida para que isso abrisse portas para elas aceitarem coisas mais profundas a respeito do Evangelho. E não é o poder de Paulo, né?
É Deus se valendo da figura de Paulo para impressionar o povo que existia um Deus acima de todas as outras coisas. Um outro detalhe nessa história de Éfeso é que Paulo não fica só na sinagoga, né? Ele começa na sinagoga, tem uma confusão ali, aí Paulo vai para uma escola. Novamente a gente volta a falar algo que a gente já falou em semanas anteriores. Templo, local de adoração, ele tem sua importância, mas ele não é determinante para que a gente possa viver a adoração. Então eu posso adorar numa escola, eu posso adorar debaixo de uma árvore, eu posso adorar agora aqui no Código Aberto, no estúdio, eu posso estar adorando na minha casa, onde tiverem 2 ou 3 ali reunidos, ali é a igreja. Ali é a igreja. E isso é um outro valor que a gente precisa destacar aqui no livro de Éfeso. Também uma coisa aqui bacana, Tiago, é que é nesse momento que Paulo ele começa a reconhecer que ele poderia ter um momento de unidade geral com todas as igrejas. Porque a igreja de Jerusalém estava passando por muitas necessidades, já que tinham vendido os bens para poder ampliar a influência do evangelho, e agora estavam carecendo de material financeiro, de recurso. E aí Paulo tem uma ideia arriscada, porque você viajar naquele período com uma soma de dinheiro não era das coisas mais fáceis, está aí a parábola do bom samaritano para nos lembrar disso. E aí Paulo agora ele organiza tanto dentro da sua viagem a estratégia de visitar as igrejas dos gentios ou da Ásia, recolhendo dinheiro para agora devolver esse dinheiro ou entregar esse dinheiro para ajudar a igreja que estava passando necessidade. Os vasos comunicantes, né? Todo mundo junto. E eu acho interessante mencionar isso porque volta aquela coisa lá da estabelecimento dos diáconos que a gente viu, né, em Atos capítulo 6, que volta nessa ideia de uma igreja que, movida pelo Espírito, uma igreja que é unida e que nessa unidade promove justiça, promove ambientes onde eu não negligencio a necessidade daqueles que estão na comunidade. E isso é muito importante porque até mesmo às vezes no abrir o coração para o Evangelho, a gente às vezes tem que fazer concessões, isso às vezes não dá para negar, que às vezes ao abrir o coração para o Evangelho isso traga algum tipo de prejuízo financeiro mesmo. E aí a igreja precisa também dar essa assistência. Exatamente, pastor. E ainda em Éfeso é bem bacana porque a lição traz que era o templo, né, de Artemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E ali existia um comércio, luxo, beleza, prazeres, tudo assim que o inimigo pode fazer oferecer um cenário assim muito atrativo para o jovem hoje, digamos assim. Então, o que acontece? Você vê uma pessoa que ela chega num lugar extremamente onde tudo pode, onde tudo é corrompido, onde sexo, drogas e tudo que se pensar é livre. E aí, Paulo ele chega com um objetivo. Eu não vou sair daqui até que todos os moradores ouçam a mensagem do Senhor. Está em Atos 19, verso 10. Então, isso é bacana. Eu sou o elemento de transformação. Eu não sou o elemento de submissão, né, às minhas circunstâncias ao redor. Então, o jovem ele tem que entender que ele está ali com papel. Ele pode estar no lugar mais degradado do mundo, mas ele ali é a luz e o sal, né? Ele não pode simplesmente se sugestionar a essas influências. Então, Paulo ele tem muito claro a sua missão e ele não desvia disso por nada, né? E quando a gente, agora avançando, a gente já tem que encerrar, a gente vai chegar agora num outro momento em que ele sai dessa Éfeso e agora ele vai continuar a viagem dele. E nessa viagem algumas coisas estão para acontecer. Uma delas é algo que na verdade é simples, é simplesmente uma passagem, que em Atos dos Apóstolos Lucas simplesmente relata, só que isso tem uma repercussão no nosso tempo, que é algumas pessoas que olham para o momento em que Paulo se reúne no capítulo 20, ele está na cidade de Troade e ele se reúne no primeiro dia da semana. E alguns aqui começam a entender que nesse momento então há uma mudança. Os apóstolos até aqui vinham ainda guardando o sábado, mas nessa de romper com algumas tradições judaicas, teria se rompido também com a ideia da observância do sábado e estariam vivendo agora esse novo momento agora da guarda do domingo. Você pode falar sobre isso, pastor Binho? Pode? Posso, mas no próximo bloco? Exatamente. Tá bom. A gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta ao terceiro bloco pensando um pouquinho sobre essa questão que acontece na cidade de Troade. Fica por aí, Código Aberto, e volta daqui a pouco. Ver além, ser de quem me escolheu e viver
Novo Testamento, tudo aquilo do Antigo Testamento que precisa ser ressignificado, ele é escrito como o rompimento é explícito. Os sacrifícios estão aqui no Antigo Testamento, eles não são mais necessários. Então o rompimento está descrito de forma explícita. Nós não precisamos mais dos sacrifícios, nós não precisamos mais do sistema do santuário, nós temos um sumo sacerdote agora que é Cristo Jesus. Parte do processo do discipulado também, né, que é uma expressão bastante usada. Por quê? Porque você precisa ensinar o outro a andar com as próprias pernas também, né? Nem sempre você vai estar presente. Então é bacana porque quando eu estive lá em Guiné-Bissau, existia um menininho que o tempo todo ele ficava pegando na mão da gente. E quando chegou a hora dos missionários irem embora, eu nunca vi aquele menino sorrir, nunca. Ele era de lá, o nome dele era Guilherme Miller até, filho de um missionário. E aí o Guilherme, eu nunca vi ele sorrir. Quando a gente foi embora, foi a primeira vez que eu vi ele expressar e ele chorou muito, foi muito choro.